Olá, bom dia! Mais uma vez estamos aqui numa live. Hoje nós vamos receber a Simone Corrazzo falando de um tema que eu gosto muito, que é a adolescência, como ter uma relação de qualidade. Eu gosto, tem muita gente que tem aí um tabu com o adolescente, não é o meu caso e não é o caso da Si. O Zé Maria entrou, vocês sabem que eu gosto de dar um bom dia aí no início, né? À medida que eu vou enxergando aqui as pessoas, porque quem me conhece sabe que eu enxergo mal pra caramba até de óculos. Bom, então, bom dia, Zé, quanto tempo, né? A gente não se vê pessoalmente aí há bastante tempo já. Só nas reuniões a gente se encontra online. Zé Maria também faz um trabalho super bonito, né? Também é psicólogo. A Rosângela Azars, a Rô entrou. A Rô estará conosco numa live sobre empreendedorismo em setembro, né, Rô? A gente estava falando agora há pouco dessa parte de divulgação. A Rô é minha parceira de trabalho, ela está dando aula comigo agora, né, para uma turma da BPS. Simone entrou, já adiciono. Espero que sim, né, Zé Maria? A Bianca Bines, também psicóloga. Também trabalhamos juntas no Instituto Kaplan. Vou liberar já a Simone, que vocês sabem que eu gosto de ir direto ao assunto, né? Tanta coisa boa para falar. Tá bom, Bi, depois você assiste no IGTV ou no YouTube, que a gente sobe. Então, tô adicionando a Simone, tô convidando a Simone para entrar. Vamos ver se hoje as companhias de internet serão boas conosco, né? Então, vamos lá. Cristina, também psicóloga. Bom, então eu vou falando da Simone enquanto ela vai entrando, já adicionei ela. Se aceita aí. Bom, a Simone é psicóloga, a gente se conheceu na BPS no curso de formação de nível 2, 3. Né? O engraçado, assim, é que a Simone tem um sobrenome. Oi, Lumena, também parceirona. Tá bom, Rô. E o sobrenome da Simone é Corrazzo, que é o sobrenome de uns primos meus. Então eu fui perguntar para ela se ela era da família ali, eu não conhecia. Deixa eu adicionar. Agora vai, hein, Si? A Tata Pet Lovers, que é quem cuida do amendoim. Oi, Si, entrou! Bom dia! Tava falando um pouquinho de você, do sobrenome, que eu cheguei em você e falei, você é prima das minhas primas? Porque você, inclusive, parece com elas, aí não era. Mas a gente começou a se chamar de irmã, né, Si? Pois é, né? Que mundo pequeno, né, Mari? É muito... Eu falo que sobrenome japonês, quando a gente vai, né, se aproximando, assim, do universo nipônico, tem muita gente com o mesmo sobrenome. Eu falo que o Errara tem um monte. E é de famílias separadas, né, diferentes. E a Andressa também, que fez a formação de nível 2, 3 com a gente, é Miyashiro, que também é da família da minha mãe. Eu também tenho Miyashiro. Você tem também? Tia, Olha, a família da minha mãe é toda Miyashiro também, lá de Okinawa. De Okinawa. Também. Já o Kawazoi, não. Tudo só faz coisa, tudo, né? Tudo prima. Vai saber, né, Mari? Vamos fazer nossa árvore genealógica para ver o que vai dar, onde que vai parar.
Vai que, né? Bom, mas vamos lá então, porque esse papo a gente adora falar, né? Mas vamos lá, você estava falando que você é psicóloga, psicodramatista, fez vários cursos na área de recursos lúdicos, né? Tudo para criança, adolescentes e Isso. adultos. Nossa, tem uma experiência super diversificada, trabalhou com adolescentes, né? Em Educação para o sala de aula, trabalho, na programa. educação. E agora está mais focado em consultório, né? Se atendendo criança, adolescente, adulto. Exatamente. Mais adolescentes. Tua cara. Ó, uma prima de verdade entrou aí, ó, sua prima, Nara. Entrou, lembrou, Nara? Ó, Marcelo também, a conexão da Ci deu uma travadinha, mas a gente vai continuando, tá? Deu uma trava. Tá, agora entrou. Né? Então tá bom. Sim. Mas vamos lá. Vamos lá. Eu acho que tem um misto, assim, né? Nesses meus atendimentos, mas a busca é criança, adolescente, adultos jovens e mães, né? Mulheres que agora são mães. Então, para equilibrar esse momento aí, desse desenvolvimento do novo papel, né? Sim, e me diz uma coisa, no início a gente tinha combinado de fazer algo sobre como lidar com as crianças, né, nesse período de pandemia, que os pais e os filhos estão muito juntos. Aí você falando, olha, tem uma proposta nova pra gente, né, de fazer sobre adolescência, tal, porque esse tema tá super me interessando, então queria que você contasse um pouco sobre, né, esse seu interesse com a adolescência. Conta um pouquinho pra gente o que é adolescência e o que é uma relação de qualidade. Ok, então meu interesse com os adolescentes é porque eu venho percebendo bastante que quando tem quando as crianças, né, quando eles entram na puberdade, como eles começam a se afastar um pouquinho mais dos pais, sabe, que começam a se desenvolver e para o caminho da adolescência, eles são esquecidos. Porque daí, esquecidos no sentido assim, né, Mari? Nossa, né? Você fez uma cara aí, no sentido, no sentido de que ele já cresceu, porque ele tem tamanho, né? Os adolescentes são altos, né? São grandes e eles têm vontades, eles acham que eles sabem fazer tudo. Então, o adulto que está com ele olha, ele já sabe, ele já tem autonomia, não precisa mais de mim, porque eles também acham que não precisam, eles se distanciam, né? Mas não dá para se distanciar completamente esse adulto. Não dá para abandonar, porque eles ainda precisam de um acompanhamento, de um direcionamento, né? Dessa proximidade. E aí, quando a gente fala da questão da adolescência, é um momento de transição. Então, começa na puberdade, lá para os 9 anos, que é uma transição física, né? O corpo vai mudando, os meninos têm aquela mudança de tom de voz, afina, né? E aí eles são zoados, né? Como os meninos são zoados nessa fase? Aí fica bonito, depois fica feio, aí vem as espinhas, as meninas também, muda cabelo, aí muda o corpo, engorda, emagrece. Então, imagina como é isso quando a criança é tudo lindo, tudo fofo, recebe atenção, aí tem beijo, tem abraço, né? Aí começa a transformação. Daí tem o estranhamento dele. Ixi, gente, será que... E aí, assim, ó, tem o estranhamento dele, mas se esse adulto que convive com ele tem uma relação próxima, que está acompanhando esse desenvolvimento, que sabe que vai ter mudanças e que não tem expectativas nem de que corpo que vai ficar. Aí vamos cuidar dessa pele. Ok, cuidar da pele, mas sem exageros, né? Ok, cuidar, sem polarizar para ficar num padrão, sabe? Né? Mas se tem uma pessoa ali que tem um vínculo, que é próximo, que está vendo este pré-adolescente, que está vendo essa mudança no corpo, vai falar assim, olha, tá crescendo um pelo aqui, embaixo do meu braço,
não vai esconder e não vai ficar com vergonha, né? E aí o adulto também vai se preparando para esse crescimento. Opa, tô mudando de fase. Porque é uma mudança. O paparico, às vezes não cabe, a invasão no quarto, às vezes não cabe, né? Mas é um limite bem frágil, né? Porque Super. os pais, eles ficam um pouco na dúvida se eles estão sendo cuidadosos ou se eles estão invadindo, sufocando, né? E às vezes para o próprio adolescente. Exatamente, mas aí assim, ó, se eu tenho uma relação, eu lembro que quando você me mandou o card e eu compartilhei com a família, uma prima minha falou assim, que já tem filhas adultas, né? Uma prima minha falou assim, mas essa relação de qualidade começa a partir da infância. E aí eu fiquei pensando, eu falei assim, ok, na infância é um tipo de relação, porque tá numa fase. Conforme a criança vai se desenvolvendo e a gente se mantém atento e vinculado, porque exige esforço, né, Mari? Até pra gente aqui, ó, pra nossa amizade se manter preservada, a gente se esforça. A gente manda um zap, né? A gente fala, oi, como é que você tá, né? Então, assim, na relação mãe-filho, pai-filho, né? Vó, precisa também de esforço para manter e para enxergar o outro como ele é. Eu acho que no lugar de pai, mãe e cuidador é muito difícil, porque tem a expectativa. A criança, ela já nasce cheia de expectativas. Eu ouvi uma frase da Casa Moara, de uma profissional, que ela falou assim, a criança nem escolhe o nome dela. É mesmo, né? Né? Então, assim, a expectativa, ela não escolhe o nome, então o nome é dado e ela aceita. Né? Então, e aí eu fiquei chocada também quando eu falei assim, nossa, eu fui direto assim, aceita ou não, né? Porque tem gente que tem uma relutância com o próprio nome. Então, e aí, quando eu ouvi isso, eu fui direto na Helena, eu falei assim, Helena, você gosta do seu nome? A Helena é a filha mais velha da Si, né? Ela tá com quantos anos, Si? Tá com 10. Então tá na pré-adolescência. 10,5, tá falando aqui 10,5. Ela tá participando, adoro. Essas moças que participam. Uma fofa. E aí, então, depende muito da gente, adulto, né? E ela sempre me falava assim, mãe, tem escola para pais? Eu acho que a gente, enquanto cuidador e responsável, a gente precisa estudar. Estudar, no que eu digo, é ler, né? Se permitir ouvir o que eles escutam. Eu tô aprendendo TikTok, sou horrorosa. Mas, assim, saber o que está acontecendo, sabe? Sem julgar. Sem julgar, porque é uma maneira também da gente se aproximar. Mas né? Então, difícil, né? Porque o julgamento faz se parte desprender, da gente, né, Mari? Então, mas aí assim, ok, eu não vou ficar o tempo todo assistindo, mas tá, vamos lá, né? Então, isso acontecia comigo também em sala de aula. Por quê? Porque eles estão... Então, como acontece essa mudança física, corporal, acontece também no cérebro, né? Então, assim, é um momento que onde eu preciso aprender, se eu gosto de música, vou para música, estimulo, né? De vivenciar. Então, assim, é um momento, é uma fase que as vivências precisam acontecer. Aonde eu encontro, e o que seriam vivências de qualidade, né? E aí entra nos valores que esses pais, que esses educadores, que esses responsáveis carregam e o que eles desejam que os filhos sigam. Que pelo menos isso, por exemplo, respeite as pessoas, independente de quem for. Né? Como que eu aprendo isso? Como que eu pratico o respeito? Né? Então, como que eu demonstro que eu te respeito, você sendo quem você é? Aí que vem o nosso desprendimento. Eu não vou deixar de infringir os meus valores. Né? Porque se por um acaso ele agir de uma forma que eu acho que é incorreto, eu vou pontuar. E vou pontuar como eu mostro. Olha, você teve esta ação, você teve esta atitude.
Como que seria se alguém agisse assim com você? Né? Por isso que vivência, atividade prática em sala de aula, ele ser desafiado para utilizar a parte teórica e conciliar com a vivência. Porque daí o que o cérebro entende? Se a gente deixa de usar, ele não vai fazer novas conexões, então isso vai ficar esquecido. E é a fase que precisa resgatar. Pode também usar pelo lado do caminho do mal, né? Tudo depende de qual vivência ele vai estar inserido. Os valores familiares, né? E aí eu fiquei pensando um pouco, né? Que você fala de como que eu vou respeitar, né? Eu acho que esse é um valor que a gente ensina, a gente quer ensinar para os filhos e para as outras pessoas, mas a gente começa com o modelo, né? Acho que o modelo é tudo. Não adianta você falar e você fazer diferente, né? Aí só queria aproveitar que o Zé Maria comentou que a escola para os pais seria uma ótima ideia. Eu também achei o máximo, porque você vê como os filhos ensinam muito para a gente, né? Esse tipo de pergunta, por exemplo, eu acho que assim, as crianças, especialmente, elas mostram muito para a gente, né? Assim, ou até apontam nas perguntas coisas que a gente está fazendo ou deixa de fazer. E a gente, em geral, não escuta, é criança, é adolescente, mas eu acho tão importante escutar. Isso. E o adolescente, né, como a gente está falando sobre adolescente, eu acho que eles têm ideias ótimas. Eles enxergam um mundo que a gente já deixou de enxergar faz muito tempo. A gente está endurecido, né? Eles têm coragem, né, Mari? Eles acreditam no projeto, e aí pode até ser assim, por exemplo, eu tô lembrando da sala de aula, mas será que dá certo? Eu falei assim, o que você colocou aí? Vamos lá, você pesquisou, você foi atrás, né? E eles não gostavam de pesquisar. Eu falei assim, mas gente, de algum lugar tem que vir para você ter uma base, para você não cair no buraco e não conseguir levantar. Né? Ai, professora. Mas aí ia e saíam coisas mágicas, lindas, né? Que eles levavam às vezes para a comunidade e fazia funcionar, né? Fazia dar certo. Então tem essa escuta, né? Então o que é uma relação de qualidade, né, Mari? Quando eu sou ouvido, quando eu tenho escuta e quando eu tenho um momento de fala. E que essa minha fala pode ter uma crítica, sim, mas que, nossa, não é desse jeito, não, sem julgamento. Então eu vou falar, eu vou ser ouvido sem julgamento, eu estou sendo acreditado. Né? É um outro. Eu começo a me vincular de uma outra forma. Né? Porque às vezes a mãe, o pai, a avó só reclama. Você não arruma a sua cama, seu quarto está uma bagunça. O Isamitiba fala que é para deixar assim, ele falava. Nos livros está assim, deixa o quarto dos adolescentes que é deles. Né? Agora, se mais de uma pessoa utilizar, daí precisa ser conversado, porque é um espaço dividido. Mas se o quarto for só dele, é a forma que ele tem de extravasar. Se quer ficar no meio da bagunça, o problema é dele. Entende? Uma hora ele vai começar. E aí é o processo, né? Ele se reorganiza externamente e se organiza internamente, mas é o processo dele, né? E aí os limites no seu quarto, ok, fora é um espaço de convivência, né? Então a gente precisa parar para ter esse momento de escuta, e tentar não julgar, para conhecer quem é esta criatura que eu vi crescer, que eu estou acompanhando, que está ficando diferente, que está me contestando, mas o que ele pensa? De onde que veio essas coisas que saem da cabeça dele? Será que eu falei alguma coisa? Né? Pode ser que sim, que tem uma contribuição sim de dentro de casa, mas tem uma contribuição da escola, tem uma contribuição do meio que ele convive, né? Isso é o repertório que está sendo ampliado dele de conhecimento, o repertório artístico, então tudo isso vai agregar. Então, por quais caminhos que ele percorre, que ele aprende e que eu posso aprender com ele? Aí tem uma troca,
E aí desperta orgulho, daí a mãe e o pai babam, né, sabe? E aí a relação, aí ele não tem medo de falar, de pedir ajuda quando precisar, né? De falar assim, putz, me enfiei numa roubada, tô precisando de ajuda. Esse aspecto é muito importante, né? Porque você falou algumas coisas um pouco antes. Uma que eu acho que é a autonomia, né? Que os pais já esperam uma certa autonomia. E às vezes não tem. Eu gostaria que você pontuasse, né, que você definisse o que é autonomia. A outra coisa é que você trouxe uma questão da confiança. Eu acho que se eu confio em você, jovem, então você também confia em mim, né? Porque eu acho que esse momento de vida é sempre uma linha tênue, né? Porque às vezes uma coisa que você faz de boa vontade é extremamente invasivo. Ou, por exemplo, o que parece uma confiança, em alguns momentos parece um abandono. Tem aquela série 13 Reasons Why, né? 13 Razões Por Quê. Na primeira temporada, acho que fica muito nítido assim, a relação dos adolescentes com os pais. E os pais, eles têm uma expectativa super alta com esses filhos. Ao mesmo tempo, eles deixam super livres, mas também eles são muito cegos, porque tem uma cena que a menina foi estuprada, ela tá se anestesiando, se entupindo de álcool, várias garrafas embaixo da cama dela, e os pais não percebem isso. Então, acho que sempre uma linha tênue, né? Mas, assim, mas aí entra um pouquinho, então, no que é autonomia. Autonomia, né? Eu adoro essa palavra, mas é tão difícil, né? Porque o que é ser autônomo? É você fazer as suas escolhas com consciência, sabendo das escolhas e sabendo que a sua escolha tem uma consequência. E você vai bancar por essa consequência, seja ela boa ou não, né? E aí, então assim, será que um adolescente, ele está preparado, ele já é um ser autônomo? Entende? Então assim, e tem até aqui, ó, eu tô lendo esse livro aqui, ó, O Cérebro do Adolescente. Interessantíssimo. Oh, deve ser bem legal. Gostando, porque ele passa uns exercícios, assim, ele é psiquiatra. Muito legal. Quem é o autor? Aí é o Daniel Siegel. Acho que é assim que fala, né? Ah, tá. Daniel. Ele escreveu O Cérebro da Criança. Ele é um psiquiatra. Ah, tá. Psiquiatra, pediatra. E ele escreveu também O Cérebro da Criança. Tá. A Bianca Bines, que é psicóloga, também acabou de ler. Deixa eu emendar na pergunta do Zé Maria, senão eu vou esquecer. Ele falou que a tecnologia para adolescente, assim, o adolescente não explora o suficiente para ampliar o conhecimento. E ele pergunta, qual a responsabilidade da escola nisso? Aí você vê, né, a gente está indo de vários pontos. Acho que a escola, os pais, os próprios adolescentes, nós profissionais, né, da psicologia... Mas ele traz a questão da escola. Eu vou contar um pouquinho da minha experiência e o que eu vejo aí no movimento do universo das escolas que estão com a metodologia conectada, né? Então, o quanto os educadores precisam ter uma formação dentro desse ambiente tecnológico, né? Conhecer várias ferramentas e identificar qual é o objetivo, o que eu quero utilizando essa ferramenta. Então, é uma ferramenta para aproximar a minha aula da curiosidade, eu quero estimular a curiosidade desse jovem para que ele explore mais esse universo aproveitando a tecnologia. Né? Então, depende muito deste educador, desta formação que ele recebe, para que ele também seja estimulado a ter curiosidade. Então, a curiosidade vem do educador para ele estimular a curiosidade do educando. Né? Eu sou uma pessoa muito curiosa, mas eu não sei mexer, então eu provoco os alunos para mexerem para mim. Você não sabe mexer, Simone? Pelo amor de Deus, gente. Não, do jeito que eu gostaria, Mari, do jeito que eu gostaria. Tá bom. É meia boca. Do jeito que eu gostaria. Eu sou fuçadeira.
Sem comentários. Mas olha, eu tenho bons professores. São os adolescentes, eles são meus professores, né? E aí, o que eu fazia em sala de aula? Porque eu não conseguia tirar eles do celular. Então, no primeiro momento, eu fui aquela professora bem tradicional, passava a sacolinha, bota aqui o celular. Aí deixava tudo na mesa, exposto, assim, tirava foto. Só no intervalo vocês vão mexer. Aí depois eu ficava olhando para aquilo e falei assim, ai gente, que negócio sem sentido, tem nada a ver comigo, né? Ah, não quero. Aí eu pego esse negócio de volta. Então o que vocês vão fazer? Vocês vão... a ferramenta de trabalho de vocês, de pesquisa, é o celular. Então eu trabalhava no Senac, lá tinha Wi-Fi, pegava super bem, né? Então essa é a ferramenta. Vocês tinham um tema de pesquisa em grupo, vocês vão trazer vídeo, vocês vão fazer um curta, vocês vão fazer qualquer raio que for diferente. Eu quero que vocês usem isso aí que está na mão de vocês. E aí era sensacional. Eles descobriam um aplicativo, eles baixavam um aplicativo, eles fizeram um curta no celular. Eu falei assim, gente, inseria áudio, colocava legenda, eu falei assim, muito fácil, né? Vocês são demais. Agora vamos descobrir quem foi que inventou esses negócios, eu quero saber a história dessas pessoas. E aí eles iam, né? Então assim, tá vendo, gente? Tudo tem uma história, tudo tem um embasamento. E aí ficava gostoso, né? Porque eu não me estressava, eu aproveitava eles se surpreendiam, eles entravam nesse mundo, falei assim, ó, é um mundo, é um universo. Se você não tiver um direcionamento, por isso que é legal vocês criarem um roteiro do que vocês vão fazer, porque vocês podem ser desviados. E aí vocês têm um prazo. Eles tinham um prazo para entregar as coisas. Vocês realidade. Realidade, exatamente. Senão também fica muito, né, soltinho. Exato. Então vocês têm um prazo. Professora, se a gente descumprir o prazo, não apresenta. E aí, como que você vai se sentir se você pesquisou, você fez, só que você não entregou no momento que era para entregar? Não tem punição. Mas aí a consequência da sua escolha. Qual é o sentimento que você vai ter se você não conseguir realizar? E era isso. Então a escolha é outro ponto importante para o adolescente, né? Trabalha muito essa questão da escolha. E da escolha para ele sem agradar o outro, sabe? Né? Porque o que eu trabalho muito é tão bonitinho, assim, tem umas falas que eu lembro da minha adolescência, né? De você querer ficar inserida num grupo e você fazer as coisas para agradar e você se desagradar, porque você não, às vezes você fica em dúvida do que é certo e o que não é, né? E aí eu falei para uma garota assim, mas eu não sei, às vezes eu tenho tem uma amiga que ela é tão natural. Eu falei assim, ela é natural? Por que você acha? Ela falou assim, porque ela não tá nem aí porque as pessoas pensam. Ela faz por ela. Essa garota falou. E eu não sei fazer isso, eu fico preocupada se eu vou agradar, se eu vou falar direito. Daí eu falei para ela, fiz assim, você sabe como você gosta de ser tratada? Pelas pessoas que você conhece e pelas pessoas que você não conhece? Sei. Você sabe como tratar as pessoas, tanto quem você conhece como quem você desconhece? Sei, então aí já é um norte. É algo que pode te direcionar para você começar a perceber o que te agrada e o que não te agrada. E aí você também não passa por cima de ninguém. Daí faz assim, né? É difícil. Mas aí assim, né? Quando a gente fala de escolha, às vezes o adulto que está junto não quer que esse jovem sofra. Não tem como, né, gente? Né? Aí a gente precisa lembrar,
porque tem sempre uma pergunta assim, né? Ah, não adianta falar, Simone, a minha adolescência foi completamente diferente, porque eu trabalhei cedo, eu tinha muita responsabilidade. Ok, a rotina era outra, a realidade era outra, né? O sistema econômico era outro, o Brasil era outro. Mas aí eu pergunto assim, e o sentimento? E os pensamentos? E as angústias? E os medos eram diferentes? Eram? Não sei. Não sei se eram, sabe assim? Porque daí eu falo assim, gente, a responsabilidade, claro, era outra. Era outra porque tinha que ajudar em casa, né? Às vezes tinha que cuidar do irmão mais novo, né? E aí deixou de viver ou dava umas fugidinhas para dar uns beijinhos escondido. Sabe assim, né? Ou, então assim, lembra assim, nunca vai ser igual porque o contexto social também é outro, né? E a forma que você, mãe e pai, educam hoje é diferente da educação que recebeu. Mas o que sentia, o que borbulhava, né? Se pudesse dar um grito, uma explosão, gritava. Ah, não, segurava. Então, assim, às vezes as emoções são parecidas, de situações parecidas, do querer agradar, do querer estar inserido, né? Hoje o que parece é que os jovens, como os pais trabalham muito, os responsáveis trabalham demais, então eles se esforçam menos, eles têm tudo. Tá, você disse que os pais dão mais coisas para compensar, então o jovem não precisa de tanto esforço para conquistar as coisas. Menina, nossa, é difícil eles se esforçarem, até na sala de aula, tudo é difícil. Verdade, né? Parece que tudo... Eu acho que dá uma impressão de que é tudo muito fácil de conquistar, né? Dá uma falsa sensação, porque a gente estava falando de tecnologia, até a tecnologia, o acesso é mais fácil, é mais rápido. Imagina, na nossa época de adolescente, nem celular existia, computador, nem era todo mundo que não tinha era em casa, aquela não existia internet. De escada. Ah, mas isso eu já tinha 21 anos de idade, isso, quando eu tinha mesmo. internet de escada. Eu lembro porque eu fui uma das primeiras da minha turma a ter, meu pai trabalhava com tecnologia, então a gente tinha tudo muito moderno em casa, né? E eu lembro da internet de escada quando eu tinha 21 anos de idade. Eu lembro que eu ficava esperando da meia-noite, que tinha menos acesso. Barato. Tinha menos acesso. Eu acho que tinha menos acesso, porque o negócio funcionava mais rápido. Funcionava mais. E viu, deixa eu te falar, Vilar, é que eu não sei o nome. É minha amiga, sua amiga? Luana, professora também, Senac. Eu não enxergo, me desculpa, Vilar, eu não estava vendo se era homem, mulher, eu vi Vilar, mas me desculpe. Ela está falando que aproveitar essas coisas também depende do interesse dos adolescentes, com certeza, né? E a Terezinha comentou que é super bacana aproveitar essa habilidade dos jovens com a tecnologia, né? E que eles adoram, eles também ficam super felizes de ajudar. A Vilar tá falando que tem trauma do barulho da internet até hoje. Então, tem aproveitar essa questão dos jovens com a tecnologia e com arte, né, Mari? Com música. Porque eles fazem um pancadão, eles fazem rima politizado. Verdade, então, eles são bem mais politizados do que a gente, né? É sensacional. Deixa eu só fazer um comentário que a Nara colocou aqui, que, nossa, eu achei muito engraçado. A Nara falou que a gente pesquisava na Barça, Mirador. Eu tinha conhecer. Eu tinha a Delta. Ai, gente, nem existia a Nara é nova. Nara é novinha para pesquisar na Barça, Nara. Nara, depois dessa que você é novinha, eu ficaria super feliz, hein? Só porque é minha prima. Mas desculpa, se quer, eu tinha que comentar. Então, e a gente estava falando de antigamente, dos contextos, do acesso... e acho que, então, você já está dizendo que os adolescentes de antigamente são bem diferentes dos de hoje, porque apesar de não precisar fazer tanto esforço,
a cultura é muito presente, e acho que tem uma coisa. O acesso à informação também é mais fácil, e eles Então, são mais politizados, né? Assim, o acesso à informação é mais fácil, mas às vezes eles não têm filtro. Entende? Porque eu já tive alunos que eles não sabiam pesquisar no Google, eles não sabem fazer a pergunta para o Google. Então é um processo, né? Então precisa de uma orientação. E a questão do politizado, você traz como eu sempre trabalhei com jovens que residiam nas periferias, então a gente trazia o quê? Esse olhar tirava eles da alienação e da questão de ser vítima para a questão de atuante, de cidadão atuante. Mas para eu atuar, eu preciso ter conhecimento. E da onde que pode vir o conhecimento? Então eu trazia para aula crioulo, que eu sei que eram umas coisas, né, o músico que eles gostavam, o Emicida, e aí eles traziam o repertório deles da comunidade. E a gente fazia a leitura, seja do poema, da música, e do que aquilo tinha a ver com a realidade deles, com a realidade brasileira, né? Então a gente trabalhava local, família, comunidade, sociedade. Legal. Eu, tu e o nós, né? Eu, tu e nós. Então era sempre esse olhar também trazendo psicodrama, né? Então como que eu me vejo, como que eu me relaciono dentro de casa, depois na comunidade, depois na sociedade. Mas aí você traz um contexto social, e eu acho que é importante isso, porque fica parecendo assim, que depende muito de classe socioeconômica, e não é verdade, porque qualquer contexto socioeconômico, qualquer acesso, isso é muito importante, mas acho que tem, hoje, nesse sentido da presença familiar, já está muito parecido, né? Os pais saem para trabalhar, que um lado compensa materialmente, o outro lado compensa de outro jeito, né? Mas acho que essa linha também é super tênue, porque dá uma sensação de abandono. Assim, eu vejo jovens, independente de classe socioeconômica. A sensação que eu tenho é de desamparo, de abandono, e assim, né? Mas ele se vira. Não, gente, se virar é muito delicado, né? Exatamente. Abandono. É aquele assim, não, mas ele não me dá trabalho. Tem uma série, né, que é o This Is Us, que foi pela primeira vez na minha vida, eu terminei a série toda, né? Porque eu tô esperando abrir a próxima temporada. Então fala de um núcleo familiar, são 3 irmãos, um é adotado, né? E eram para ser trigêmeos, só que um dos gêmeos faleceu no parto. Então ficaram 2, e este que é adotado apareceu na maternidade e foi entregue pelo corpo de bombeiro. E aí o pai falou que o coração dele tinha vaga para 3 filhos. E aí levou. Então assim, eram 2 meninos e uma menina. Quem era o menino que foi adotado, ele tinha um QI elevado. Então, a escola sempre falava que ele tinha que mudar de escola para uma escola melhor, para aproveitar o potencial dele. E aí a atenção ficava voltada para ele. A menina tinha problemas com compulsão alimentar. E aí também ficava voltado para ela. O outro rapaz era bom no futebol, bonito, né? Nunca deu trabalho. Quando adulto, ele desenvolveu outra compulsão. Eram 3 compulsivos, um por trabalho, álcool e alimento. Só que todo mundo se culpou porque ele nunca deu trabalho. Então ele não precisou ser olhado. Sabe assim? Então, esses cuidados, né, Mari? Eu acho que isso, porque a gente tem essa questão de olhar, quando tem irmãos, um sempre chama mais atenção. Ou melhor, pede atenção de alguma outra maneira, seja fazendo bagunça, quebrando o braço, sei lá, né?
E às vezes o outro, que é mais na dele, mais introvertido, né? Não consegue pedir socorro. Mas é a mesma coisa em sala de aula. Às vezes você dá atenção para quem bagunça e tem um ali, ó, que é bem quietinho, que não, né? Que você olha, mas tá tudo bem, ele faz as atividades, mas não dá trabalho, né? Mas vai lá, pergunta como que ele tá. Sei lá, né? O que ele gosta de comer. Eu chegava nos alunos assim, aí, que música que você escuta? Para os mais quietinhos, eu me aproximo sempre pela música, né? Que música você ouve? Realmente. E aí eu ia, e aí, né? Então é legal esse cuidado, porque às vezes a gente está no piloto automático. E a gente acaba sem querer reforçando o negativo, né? Eu acho Exatamente. que você fala de uma coisa, e aí o que não dá trabalho fica invisível e às vezes tem um problema ali. Às vezes a pessoa é tão retraída, tão tímida, que ela não consegue expressar as dificuldades, e aí deveria, sei lá, desenvolver essa coisa de dar voz, né? De vínculo, até do vínculo. Às vezes a gente julga falando assim, ele é na dele, assim, ele não gosta muito de ficar perto de gente, perto das pessoas, ou é muito tímido, né? E aí, né, você me fez lembrar do filme As Vantagens de Ser Invisível. Não assisti, conta um pouquinho. Tem uma trilha sonora sensacional, David Bowie, né? E é a história de um garoto que ele é extremamente tímido, introvertido, e ele gosta muito de literatura. E o professor, ele saca assim na hora que só que ele não participa da aula, porque ele tem medo, vergonha de se expor, né? Mas ele sofre por bullying lá, porque ele é muito quietinho, então tem sempre um cara que enche o saco desse menino. E aí, ele vai todo bonitinho, assim, com blazer, vai todo arrumadinho, né, pra escola. E ele vai da mesma maneira que o professor, porque o que ele quer? Ele quer ser escritor. Então ele tem um estereótipo ali do professor de literatura. E aí o professor vai fazendo perguntas para a sala e ele vai respondendo no caderno. Tem uma hora que o professor passa do lado, lê no caderno a resposta, e aí no final da aula ele fala assim, chama o garoto perto da mesa dele, depois que todo mundo saiu, ele, por que você não participa mais das aulas, né? Você tem bastante conhecimento, seria legal que você compartilhasse. Daí ele fala assim, eu não consigo. Uhum. Aí ele fala, você pode me indicar um livro? Daí ele vai se vinculando com o professor através dos livros. E ele vai falando da vida dele, das emoções, das dificuldades que ele passa, ou que alguém da família dele passa, através de livros com este professor. E aí tem um determinado momento lá que o professor acho que dá uma estimulada para ele participar de um jogo de futebol e assistir, e aí ele começa a fazer amizade com mais 2 amigos que também não são muito queridos pela turma, né? Mas ele se integra e vai se integrando e aí a história vai acontecendo. Ele vai deixando de ser invisível. Então ele vai aos poucos, né? Aos poucos. Ele precisa perceber que ele também tem valor, né? E aos poucos ele vai contando a história dele, as dificuldades dele para quem ele confia. Então ele escolhe também as pessoas que ele confia. Parece muito um episódio do Merli, que é uma série catalã também, sobre filosofia. O episódio é o Platão, que ele também tem um adolescente na turma dele, só que o menino tem fobia social, né? Síndrome do pânico, e ele usa um recurso também de ir tirando aos poucos e usa motivadores. Mas é que ele é um pouquinho... Ele avança um pouquinho demais, mas ele consegue porque ele atribui a um outro aluno, né? O Zé Maria está perguntando... que os adolescentes que têm dificuldades de reconhecer as suas próprias competências, né, os seus talentos, como que lida com esse jovem, né? E depois também a Nara pediu para a gente passar as listas de filmes, séries e livros. Depois a gente passa. Mas isso, como lidar com...
Tá, eu acho que é assim, né? Quando a gente estuda muitos livros, né? É tão legal porque tem uma coisa que você já acredita quando você trabalha com o ser humano. Eu acredito que o ser humano é uma potência, seja ele qual idade estiver, né? Às vezes pode estar adormecido, com uma folha grande em cima, né? Mas qualquer idade pode desabrochar, pode florescer. O adolescente, dependendo de como do ambiente que ele está inserido, de como ele cresce, do que ele escuta, né? Então, assim, de quantos elogios ele recebe, né? A gente pode falar do reforço positivo e do reforço negativo, de quantos elogios ele recebe, ele vai se acreditar mais ou menos, assim como qualquer pessoa, né? Quando eu recebo esses adolescentes, que normalmente têm uma baixa autoestima, tá nessa fase, né? Ai, sou feia. Não ai, sabe queria qual mais valor coxa. Exato. Queria mais coxa, é ótimo. Queria mais coxa, você sabe, queria mais coxa. Eu falei assim, nossa, eu falava assim, eu plantava bananeira para diminuir minhas coxas, né? E aí. Mas aí assim, ó, eu que vou me relacionar com este adolescente, o que eu acredito que ele tem capacidade? Eu acredito que ele pode fazer? Eu olho ele como potência? Tem que acreditar de verdade, então. Exatamente. E aí, assim, ele vai ter... o que eu posso estimular? Porque vai falar assim, ai, deu errado. Ah, eu sabia que ia dar errado. Mas tentou fazer de outro jeito? Porque não tem só um jeito de fazer, né? Vamos combinar. E aí, tentou fazer de outro jeito? Ah, né? Então, vai, mas isso depende, pô, gente, depende muito do adulto. Mas né? você sabe depende muito do adulto estimular e propor desafios. Sabe? Propor desafios pequenos. Não que você consiga fazer. Não que você, na sua época, é sempre bom, né? Ah, na minha época eu conseguia fazer. Não. Proponha desafios que você acredita que ele vai conseguir fazer ou faça junto. Ou faça junto, mas deixa ele tomar iniciativa. Tenta fazer do seu jeito, eu vou te acompanhar. Se der alguma, né, vamos tentar de outro jeito. Nunca tem só um jeito de fazer. Até para trabalhar a flexibilidade. E aí lembrar, você é uma pessoa flexível também? Ou você acha que só tem um jeito de fazer? Então você vai propor para o outro. Você vai propor para o outro, mas é um trabalho que a gente faz com a gente o tempo todo. Porque é mais fácil falar para o outro. E aí você vai deixando ele crescer, amparado, você vai desenvolvendo a autonomia dele, a autoestima, né? Ele é assim, ele vai poder ser, né? A essência dele vai florescer, porque ele é diferente de você. É um outro ser. A autoaceitação, né? Mas isso é tão difícil. Nossa, é tão difícil isso. Porque, assim, sempre tem uma expectativa. A gente sempre espera alguma coisa, né? Por isso que a gente tem que olhar para o nosso umbigo primeiro. E lembrar que o cordão tá cortado. Tá cortado esse cordão, gente. Não tá conectado. A conexão é diferente. Você cortou. Se você cortou, eu acho que é o Rubem Alves, eu não sei quem é, que fala que os filhos são emprestados. Eles não são nossos. Eles são só um empréstimo por um tempo. Então, se eles são emprestados, não é, Mário, porque olha só, nós saímos de casa. Né? Nós saímos de casa, temos nossa vida, corremos atrás das coisas, significa que, deu tudo certo. Porque eu acho que a preocupação dos pais é você não ter um teto, não ter um trabalho, você não ter dinheiro para viver, sem passar necessidade. Porque mas aí, sempre, né? Esse ponto eu acho muito importante, porque assim,
a gente faz esse exercício hoje de perceber, olha só, a gente deu certo, né? Mas eu fico pensando, o adolescente, ele tem uma tendência a culpar os outros. Então, assim, porque meu pai isso, minha mãe aquilo, porque a escola aquilo outro. Ele tem essa tendência, e é uma dificuldade de pegar responsabilidade para ele. Responsabilidade sim. No sentido de se perceber e perceber e as ações que ele tem, e que cada ação tem uma consequência. Acho que isso também é o nosso papel ir mostrando, né? Então, sei lá, o jovem fez algo que magoou a gente também precisa falar. Nossa, mas isso me magoou, nossa, fiquei decepcionada. Isso me deu raiva, viu? Isso. Mas isso é tão legal, isso me deixou tão feliz, né? Então, assim, acho que a gente também falando dos nossos sentimentos, como na relação mesmo, né? Ajuda. Porque a gente tende a não falar e só ficar fazendo, né? Apontando o dedo, é isso mesmo. Até esqueci o nome disso, fazendo sermão, sendo moralista, o certo é isso. E aquela história, a gente também esquece, né? O que a gente aprontou, né? Como a gente pensava. Então, muito delicado exatamente. mesmo, né? Mas, Mari, você falou uma coisa que é sensacional, né? Nomear os sentimentos, né? E isso, se a gente tem essa clareza, porque isso também é difícil pra gente, né? Mas se a gente tem essa clareza, a gente vai ensinando desde criança. Tá, mas eu não tinha essa clareza quando eles eram pequenos. Ok, mas você já tem essa clareza hoje? Então, olha, ver você chegar de cara cheia aos 16 anos, me deixa muito decepcionada e muito preocupada. Eu fico preocupada, porque, sabe assim, isso pode acarretar nisso e tal. E aí começa uma conversa, sei lá, depois, né? Mas essa atitude que você fez, tem uma banda que chama Luísa Mandou um Beijo. Tem um trecho da música que fala assim: tente filmar o que você sente. Eu acho sensacional, porque a comunicação violenta fala isso. Faça um recorte da situação que te causou alguma emoção. Né? Então, e aí, tente filmar o que você sente, é muito artístico, né? Você pode ir para fotografia, você pode ir para quadro, você pode fotografar, fazia muito isso. Eu colocava esse trecho da música em sala de aula, em alguns atendimentos eu faço, e eu peço para eles fotografarem. Olha, muito legal isso. Muito legal, é muito legal. Você me traga uma imagem, uma foto do que você está sentindo. Sentimento. Muito legal, muito legal. E aí eles escutam uma outra música, sabe? Sim. A gente amplia também um repertório cultural. Eu falei assim, não precisa ouvir a música a vida inteira, né? Mas eu tô te apresentando uma outra banda, que não é um pancadão, né? Mas é um processo. Que também então... é legal desenvolver essa abertura para as coisas diferentes, né? Inclusive nós, porque eu acho que para a gente lidar com o adolescente, a gente tem que ter uma abertura para novidade também. Aliás, eu acho essa, para mim, a parte mais fascinante de lidar com pessoas mais jovens que eu e mais velhas também, porque é aquilo que eu não conheço. Eu adoro, assim, e assim, coisas que eu não tinha pensado. Eu falei, nossa, eu nunca pensei nisso. E às vezes eu falo para paciente adolescente, posso usar isso com outras pessoas, com outros pacientes? Posso replicar isso que você está falando? Você está falando disso, a gente tem no livro ele dá alguns mitos, né? E de como os adolescentes, quando você fez a chamada, que você colocou aborrecência, né? Normalmente eles são rotulados mesmo, né? Como, ó, turma, lá era assim, olha lá, tá chegando bando, né? Tipo assim, bando por quê? Não é bicho? Eu era muito... Eu sou, né? Sou a protetora, assim, dos adolescentes. Sou mesmo, visto a camisa. Mas aí... E aí,
Então, assim, é aborrecente, precisa crescer, é uma fase que precisa crescer, mas precisa ensinar a crescer. Né? Porque também Eles não é ainda... assim de qualquer jeito, né? Não é, então não é tá na hora de crescer, né? É uma mudança hormonal, os hormônios estão em fúria. E aí é muito legal isso, né? Porque não é uma mudança hormonal, é uma mudança no cérebro. Cerebral, imagina, gente, né? Então, assim, por isso que é legal as pessoas que lidam e que convivem ler. E é uma coisa gostosa, porque vai melhorar a relação. Eu vou entender com quem eu vou entender o que acontece ali naquele ser humano e o que aconteceu comigo e como que a gente vai se relacionar, né? Não tem um culpado. Quando você falou que usa as coisas do adolescente, eu atendi uma jovem que ela era muito cobradora, muito responsável. Eu atendo muitos adolescentes muito cobradores, né? E aí, uma delas virou e falou assim pra mim, que sem graça ser adulto, né? Porque eu já sei toda a minha trajetória. Eu vou acabar o ensino médio, daí eu vou entrar no vestibular, eu vou fazer o vestibular, daí eu fico uns 4, 5 anos na faculdade, com 24 anos eu saio, coloco meu fone de ouvido, coloco minha mochila, entro no metrô e viro robô. Então, pra ela, o adulto, ser adulto... É chato. Ser adulto é virar robô. Aí eu peguei e falei assim, então, mas se você sabe que não é isso que você deseja, o que você quer continuar fazendo para não virar robô? E ser adulta. Super importante. Que é, né? O que a gente também tem que fazer. Mas assim, eu vou ter que te cortar porque a gente está no horário. Tá. E só repete o nome da banda de novo que pediram aqui. Luísa mandou um beijo. Luísa mandou um beijo. O nome da música é Anselmo. Que legal. Anselmo. Bacana. Ô banda que gosta de nome, hein? Luísa, Anselmo. Indicação do André. Indicação do André. Eu sou ruim de nome, já esqueci os nomes. Mas depois a gente coloca toda a lista com todas as indicações que a gente falou. Vocês podem assistir de novo no IGTV, depois no YouTube, no meu canal. A gente vai divulgar aí, eu e a Si. Se infelizmente assim, o nosso papo vai longe, se deixar. Vai mesmo. Tô com saudade de te ver pessoalmente. Eu também. Vamos montar uma escola para pais? Zanza, depois a gente passa todas as indicações dos livros, tá bom? Zanza Borges pedindo. A gente vai passar a lista depois nos comentários do post. Sim. Então, obrigada por aceitar o convite. Ai, que saudade. Obrigada, Mari. A gente se vê por aí. A gente se fala mais tarde. Beijo, Obrigadão. beijo. Obrigada. Tchau, gente. Obrigada.